Você já se sentiu preso pelo medo ou a ansiedade? Talvez você esteja lidando com preocupações que parecem enormes, ou talvez haja uma inquietação sutil, mas constante em seu coração. Mas imagine se eu te dissesse que há uma forma de vencer esses sentimentos opressores e encontrar paz mesmo nos momentos mais desafiadores? Pois é, hoje nós vamos desvendar juntos justamente isso. Convido você a encontrar a paz verdadeira e duradoura em meio ao caos do dia a dia. Hoje vamos mergulhar fundo no primeiro capítulo do Evangelho de Lucas e descobrir as mensagens de paz que ele tem para nos transmitir. Então, se você está pronto para vencer o medo e a ansiedade e abraçar uma vida de propósito e paz, vamos nessa, rumo ao propósito que Deus tem para você. Fala, escolhido! Fala, escolhida! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Café com Propósito, aqui no canal Martins e Lessa. Eu me chamo Dani Lessa. Eu me chamo Alexandre Para você que acabou de Martins. chegar nesse episódio, talvez você tenha até caído de paraquedas nesse vídeo, Seja né? bem-vindo. Seja bem-vindo aqui. Todo dia nesse canal tem vídeos, né, diários, com um objetivo muito claro: ajudar você, encorajar você a viver o teu propósito com Deus à luz da Bíblia, tendo tua vida Glória a Deus. transformada, uma vida plena, uma vida abundante com Jesus. Então esse é o nosso convite diário. É por isso que nós estamos aqui. E hoje nós estamos iniciando uma nova série Glória a aqui no nosso Deus. Café com Propósito, que é o nome do nosso programa. Hoje nós estamos no episódio 308 da Eita jornada, né, amor? glória. Deus é bom. E hoje nós vamos começar a série do livro de Lucas. Nós já temos todos os evangelhos, completando agora com Lucas. Quando a gente encerrar essa série, a gente já tem aqui o estudo completo dos evangelhos da Bíblia. E o tema desse episódio de hoje é vença o medo, vença a ansiedade. E talvez esse foi o motivo pelo qual, quando você viu, né, a partezinha, como é que chama, amor? A A thumb. capa, né, a thumb do vídeo, você disse: nossa, eu tô precisando saber como que eu faço. O que eu preciso fazer para vencer o medo, para vencer a ansiedade? E existem atitudes que a gente pode fazer na nossa vida que faz com que a gente alcance mudança, alcance transformação. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Mas eu preciso te dizer, né, que se você ainda não se inscreve, não está inscrito no nosso Se canal, inscreva no canal, ativa o sininho, marca todas as notificações e também deixa teu like, porque teu like ajuda muito o nosso canal, tá bom? Então, vamos nessa, né, amor? nós vamos meditar agora no Evangelho, né, na leitura completa do capítulo 1 de Lucas. Em seguida, a gente vai trazer 3 chaves que você vai poder aplicar na sua vida para que essas chaves te ajudem a vencer o medo e a ansiedade. Amém? Amém. Então vamos para a leitura da palavra de Deus. Lembrando, gente, que a nossa Bíblia é na nova tradução da linguagem de hoje. Então vamos lá para o primeiro capítulo do Evangelho de Lucas. Lucas 1. Prezado Teófilo, muitas pessoas têm se esforçado para escrever a história das coisas que aconteceram entre nós. Elas escreveram o que foi contado por aqueles que viram essas coisas desde o começo e anunciaram a mensagem do Evangelho. Portanto, Excelência, eu estudei com todo cuidado como foi que essas coisas aconteceram desde o princípio e achei que seria bom escrever tudo em ordem para o Senhor, a fim de que o Senhor pudesse conhecer toda a verdade sobre os ensinamentos que recebeu. Quando Herodes era rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo dos sacerdotes de Abias. A esposa dele se chamava Isabel e também era de uma família de sacerdotes. Esse casal vivia a vida que para Deus é correta, obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos, e porque os dois já eram muito velhos. Certo dia, no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo seu trabalho de sacerdote, pois era sua vez de fazer aquele trabalho diário. Conforme o costume dos sacerdotes, ele havia sido escolhido por sorteio para queimar o incenso no altar, e por isso entrou no templo do Senhor. Durante o tempo que o incenso queimava, o povo lá fora fazia orações. Então um anjo do Senhor apareceu em frente de Zacarias, de pé do lado direito do altar. Quando Zacarias o viu, ficou com medo e não sabia o que fazer.
Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho, e você porá nele o nome de João. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente, pois para o Senhor Deus ele será um grande homem. Ele não deverá beber vinho nem cerveja. Ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento e levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso como o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes e que os desobedientes voltem a andar no caminho direito. E conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como é que vou saber que isso é verdade? Estou muito velho, e a minha mulher também. O anjo respondeu: Eu sou Gabriel, servo de Deus, e ele me mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia. Você não está acreditando no que eu disse, mas isso acontecerá no tempo certo. E porque você não acreditou, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que o seu filho nascer. Enquanto isso, o povo estava esperando Zacarias, e todos estavam admirados com a demora dele no templo. Quando saiu, Zacarias não podia falar. Então perceberam que ele havia tido uma visão no templo. Sem poder falar, ele fazia sinais com as mãos para o povo. Quando terminaram seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, Isabel, a sua esposa, ficou grávida e durante 5 meses não saiu de casa. E ela disse: Agora que o Senhor me ajudou, ninguém mais vai me desprezar por eu não ter filhos. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha um casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: Que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E, admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: Não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse para o anjo: Isso não é possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos, no entanto agora ela já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. Maria respondeu: Eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Alguns dias depois, Maria se aprontou e foi depressa para uma cidade que ficava na região montanhosa da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela. Então, cheia do poder do Espírito Santo, Isabel disse bem alto: Você é a mais abençoada de todas as mulheres, e a criança que você vai ter é abençoada também. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quando ouvi você me cumprimentar, a criança ficou alegre e se mexeu dentro da minha barriga. Você é abençoada, pois acredita que vai acontecer o que o Senhor lhe disse. Então Maria disse: A minha alma anuncia a grandeza do Senhor. O meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador. Pois ele lembrou de mim, sua humilde serva. De agora em diante, todos vão me chamar de mulher abençoada. Porque o Deus poderoso fez grandes coisas por mim.
O seu nome é santo, e ele mostra a sua bondade a todos os que temem em todas as gerações. Deus levanta a sua mão poderosa e derrota os orgulhosos com todos os planos deles. Derruba dos seus tronos reis poderosos e põe os humildes em altas posições. Dá fartura aos que têm fome e manda os ricos embora com as mãos vazias. Ele cumprimentou as promessas que fez aos nossos antepassados e ajudou o povo de Israel, seu servo. Lembrou de mostrar a sua bondade a Abraão e a todos os seus descendentes para sempre. Maria ficou mais ou menos 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. Chegou o tempo de Isabel ter a criança, e ela deu à luz a um menino. Os vizinhos e parentes ouviram falar da grande bondade do Senhor para com Isabel, e todos ficaram alegres com ela. Quando o menino estava com 8 dias, vieram circuncindá-lo e queriam lhe dar o nome do pai, isto é, Zacarias. Mas a sua mãe disse: Não, o nome dele vai ser João. Então disseram: Mas você não tem nenhum parente com esse nome. Aí fizeram sinais ao pai, perguntando que nome ele queria pôr no menino. Zacarias pediu uma tabuinha de escrever e escreveu: O nome dele é João. E todos ficaram muito admirados. Nesse momento, Zacarias pôde falar novamente e começou a louvar a Deus. Os vizinhos ficaram com muito medo e as notícias dessas coisas se espalharam por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que ouviam essas coisas e pensavam nelas perguntavam: O que será que esse menino vai ser? Pois, de fato, o poder do Senhor estava com ele. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, começou a profetizar. Ele disse: Louvemos o Senhor, o Deus de Israel, pois ele veio ajudar o seu povo e lhe dar a liberdade. Enviou para nós um poderoso Salvador, aquele que é descendente do seu servo Davi. Faz muito tempo que Deus disse isso por meio dos seus santos profetas. Ele prometeu nos salvar dos nossos inimigos e nos livrar do poder de todos os que nos odeiam. Disse que ia mostrar a sua bondade aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança. Ele fez um juramento ao nosso antepassado Abraão, prometeu que nos livraria dos nossos inimigos e que ia nos deixar servi-lo sem medo, para que sejamos somente dele e façamos o que ele quer em todos os dias da nossa vida. E você, menino, será chamado de profeta do Deus Altíssimo, e irá diante do Senhor a fim de preparar o caminho para ele. Você anunciará ao povo de Deus a salvação que virá por meio do perdão dos pecados deles, pois o nosso Deus é misericordioso e bondoso. Ele fará brilhar sobre nós a sua luz, e do céu iluminará todos os que vivem na escuridão da sombra da morte, para guiar os nossos passos no caminho da paz. O menino cresceu e ficou forte de espírito, e viveu no deserto até o dia em que apareceu diante do povo de Israel. Amém. Palavra abençoada. Sempre que a gente inicia a leitura de um novo livro da Bíblia aqui no Café com Propósito, e hoje nós estamos iniciando a leitura do Evangelho de Lucas, eu quero trazer, acho que considero totalmente importante a gente falar do contexto histórico que esse livro ele foi escrito, para a gente poder entender o que nos espera, né? O que a gente pode aguardar, o que a gente pode esperar dessa leitura que vai ser fantástica. Eu começo dizendo para você que o Evangelho de Lucas, ele é um dos 4 evangelhos do Novo Testamento, só que o foco desse livro é o foco na misericórdia de Deus, no favor do Senhor. E também é um foco que vai levar a gente a observar de uma forma mais atentamente as preocupações sociais, preocupações essas que já aconteciam na época de Jesus, antes mesmo de Jesus nascer, né? A gente vai ver uma trajetória inteira de vários fatos que vão ocorrer. Mas se a gente também, escolhida e escolhida do Senhor, vamos parar para pensar, essas mesmas preocupações sociais, elas acontecem ainda hoje na nossa vida. Lucas, ele é o único evangelho cujo autor é tradicionalmente identificado como um não-judeu.
E o único que contém uma continuação, não sei se você sabe, mas a continuidade desse livro é o livro de Atos. E esse evangelho, ele foi escrito ali aproximadamente nos anos 60 e 80 depois de Cristo, num período em que o cristianismo, ele estava começando a se espalhar além mesmo das fronteiras de Judéia, da Galileia, alcançando comunidades também que não eram judeus, ao redor ali do mar Mediterrâneo, né, naquela redondeza, naquela proximidade. Então, ainda falando sobre esse contexto, a gente precisa também trazer o contexto social. Por quê, gente? Porque a gente sempre, ao longo dessas leituras dos evangelhos, se você já faz parte da comunidade dos escolhidos, você sabe, a gente tem falado que, além de ter um contexto social, tinha também um contexto político. Por quê? Porque naquele momento, naquele cenário, o Império Romano que estava estabelecido. E os cristãos, eles estavam ali enfrentando diversas adversidades. E essas adversidades, quando a gente fala sobre elas, é perseguição, certo? É rejeição, tanto pelos judeus quanto pelos romanos. Então, aqui a gente precisa identificar um ponto-chave. A prática cristã, ela estava ali sendo definida, ela estava sendo consolidada. E esse evangelho, o evangelho de Lucas, ele foi uma importante contribuição para que esse processo ele fosse continuado. E eu preciso dizer para você também algo que eu considero uma chave importante para a gente aprender aqui. A narrativa de Lucas, ela destaca ali uma ênfase nos ensinamentos de Jesus. Mas quais ensinamentos? Ensinamentos da justiça social, do amor ao próximo e do perdão. A gente vai ver aqui parábolas que são exclusivas desse livro. E eu vou até já dar aqui um pequeno spoiler para você. A parábola do bom samaritano, você só vai ver ela no Evangelho de Lucas. O filho pródigo, você só vai ver ela no Evangelho de Lucas. E são temas como esses que ao longo dessa jornada a gente vai aqui meditar nessa leitura, nessa jornada da série de Lucas. Então, Lucas também, ele foi ali, né, vamos dizer, ele teve uma preocupação especial para destacar algo que em poucos outros livros a gente vai ver com tanta ênfase como no Evangelho de Lucas. Ele destaca o papel das mulheres, sabe? E não só das mulheres, daquelas pessoas que ninguém dava nada por elas. Vou usar uma linguagem que fique mais clara para todo mundo, dos marginalizados. Na história da salvação, é o único evangelho que vai registrar, por exemplo, a história de Maria, de Isabel em detalhes, bem como de outras mulheres que seguiam e que apoiavam Jesus. Além disso, também, o evangelho de Lucas ele vai mostrar para a gente um forte interesse pela universalidade da mensagem de Jesus. É o momento em vai, anuncia, leva para todos os povos, para todas as nações, não apenas para os judeus. E isso é evidenciado, por exemplo, quando a gente vai olhar dessa escrita, ou seja, na escrita do Evangelho de Lucas, a genealogia de Jesus, porque Lucas ele vai apresentar de uma forma, vamos dizer que remota, né? Ele vai ali remontar toda a genealogia de Jesus, adicionando Adão, sabe? Adão como pai da humanidade. Não apenas Abraão, o patriarca dos judeus, mas ele traz nessa narrativa também Adão. Então tem muita coisa aqui pra gente ser alimentado, pra gente crescer, pra gente aprender ao longo dessa jornada, que serão de 24 dias, gente. São 24 episódios e eu tenho certeza que vai ser incrível, que vai ser sensacional. Então, com base agora, dando esse contexto do livro, eu quero trazer para você hoje o nosso tema no capítulo 1. Hoje eu quero falar, nós estamos aqui para falar como que eu e você podemos vencer o medo, vencer a ansiedade, em atitudes específicas que vão tornar esse vencer claro, específico, onde vai te direcionar a alcançar essa dádiva, essa vitória no Senhor. Amém? Então vamos juntos? A primeira chave que eu quero trazer hoje com base nesse tema, quando a gente fala do propósito de Deus, eu e você, nós precisamos entender que confiar na promessa de Deus é vencer o medo. Confiar na promessa de Deus é vencer momentos de ansiedade. Não diga só que eu tenho promessas de Deus, você precisa crer que essas promessas elas vão se cumprir na sua vida. E quando você confia nisso, independente do tempo, independente das circunstâncias, você permanece. E tem um versículo que eu sempre falo, na maioria das leituras que eu faço aqui, porque esse versículo de Lucas, ele marcou a minha vida. Lucas 1,37 diz, porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Tudo é possível para Ele.
Você pode nele, você é mais que vencedor nele. Quando eu olho para esse versículo, eu entendo que muitas vezes, por mais que a gente enfrente desafios que talvez até pareçam insuperáveis, nossa Deus, eu não estou aguentando, eu não estou suportando, eu vou morrer, eu estou desesperado, eu estou angustiado. A história de Zacarias, a história de Isabel, ela me lembra e ela te lembra que Deus ele pode fazer o impossível se tornar possível. Gente, nós estamos falando de 2 anciãos, 2 senhores, uma senhora e um senhor já idoso, uma mulher estéril. Era impossível. Era impossível que eles pudessem gerar um filho. Eu fico olhando para Zacarias, meu Deus, um sacerdote, ele é visitado pelo anjo do Senhor. Não é que ele não deixou de crer em Deus, mas assim, era uma realidade tão impossível, tão distante, que não passava isso na cabeça dele. Por isso que ele duvidou, porque, tipo assim, Senhor, eu já aceitei, eu não vou ser pai, minha esposa não pode ter filho, e nós vamos morrer um com o outro, e pronto, acabou a nossa vida, e é isso. Depois nós vamos viver a eternidade com o Senhor, e glória a Deus, está tudo maravilhoso. Porque mesmo diante da infertilidade, mesmo diante da esterilidade, é interessante que a Bíblia também fala que esse casal, ele agradava a Deus. Ele caminhava de acordo com os mandamentos, os princípios da palavra. Então não era a dor deles, essa dor, por mais que talvez até ela fosse ali real no entendimento, mas não era a dor que definia o propósito de Deus na vida deles. Deus continuava sendo Deus na vida deles, mesmo diante da esterilidade, da infertilidade. Eles continuavam crendo. Eles já tinham até aceitado. Mas eu digo para você, tem coisas que só Deus faz. E esse milagre, o milagre que Isabel recebeu, foi o Senhor que fez. Foi o Senhor que fez. Então, quando você estiver diante de obstáculos na sua vida, e talvez você esteja agora diante de inúmeros obstáculos, lembre-se desse versículo. Respire fundo. Vamos juntos lá? É importante a gente respirar. Eu faço esse exercício para você também fazer. Ore, confie, Deus está no controle e você vai repetir. Para Deus, nada é impossível. E aí você vai dizer seu nome, eu vou dizer o meu, Daniele. Nada é impossível para Deus. Daniele, nada é impossível para Deus. Daniele, creia, porque nada é impossível para Deus. E você vai declarando a palavra. Vai declarando a palavra. A palavra de Deus é um escudo protetor para mim e para você. Vai vir os pensamentos ruins, vai vir as lutas, vai vir as adversidades, mas quando você usa a palavra como escudo de proteção, nesse momento você está sendo protegido, você está sendo munido, você está sendo resguardado, cuidado, selado, protegido pelo Senhor. E o mal vai embora. O mal não tem como ficar, ele não suporta. Ele não suporta a palavra. É só você lembrar do que aconteceu com Jesus no momento em que ele foi tentado. Todas as tentativas de Satanás contra Jesus foi na palavra. Mas Jesus venceu cada uma delas aonde, gente? Escolhida e escolhida. Na palavra. Então, você e eu, nós podemos, sim, viver o impossível, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. A segunda chave é quando eu e você entendemos que nós somos preciosos para o Senhor. Nós somos um vaso de Deus. E em Lucas 1,38, diz assim a palavra. Maria respondeu, eu sou uma serva de Deus. Que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Esse momento, o anjo visita Maria para dar para ela uma promessa. Maria, você é escolhida. Maria, de todas que existem na terra, Deus, o nosso Deus escolheu você para gerar Jesus no seu ventre. Maria, você é bem-aventurada. Gente, escolhido, você não está entendendo escolhida. Maria, ela era uma menina jovem, e mesmo jovem, diante ali de uma situação complexa, imagina só, eu sou virgem, nunca tive com nenhum homem, e de repente eu recebo uma visita do Senhor, dizendo que eu vou gerar um filho, sendo que eu estou prometida para casar com um homem, que aceitou esse casamento acreditando que eu sou pura, e eu sou. Você está entendendo aqui? Então ela estava em uma situação complexa, mas mesmo assim, Maria escolhe ser obediente a Deus. O que hoje Deus está colocando no teu caminho, tratando com você o princípio da obediência que você não tem se atentado. E talvez isso esteja fazendo você se perder na jornada e entrar em uma crise de medo, em estar ansioso, sofrendo de ansiedade. O Senhor está falando
Ei, Maria aceitou o chamado. Você tem aceitado verdadeiramente o chamado de Deus na sua vida? Ah, Dani, mas eu tô com medo. Vai com medo mesmo. Ah, mas eu não tenho certeza. Vai com as incertezas mesmo, mas vai. Confia. Maria aceitou. Ei, tudo é possível para o nosso Deus. O nosso Deus, ele é especialista nas impossibilidades que a gente acha. Ah, isso é impossível. Não, para o teu Deus nada é impossível. Então, eu convido você agora, pensa em como que você pode ser esse vaso que está ali, submisso, pronto, entregue à vontade de Deus. E essa vontade, essa entrega, ela tem que ser diária. A vida de obediência não é só agora, na hora do episódio do Café com Propósito, não é só no vídeo. Não, é todo dia, é diariamente. Obedece a Deus, obedece. E esse obedecer nas pequenas coisas, gente, eu também estou recebendo essa palavra, eu também estou recebendo. Isso vai fazer com que eu e você tornamos cada vez mais claro essa jornada do propósito de Deus, ao ponto de Deus estar trabalhando na nossa vida, a gente está se treinando, porque é uma jornada, são ciclos, em caminhar em uma vida de obediência. E quando a gente caminha, grandes coisas o Senhor faz. A Bíblia diz que entre sacrificar e obedecer, Ele prefere a obediência. É melhor a obediência do que o sacrifício. Então vamos caminhar. O que hoje nós precisamos fazer para voltar para essa obediência, para trilhar o caminho da obediência. Glória a Deus. A nossa terceira chave, quando nós falamos que existem atitudes que fazem a diferença na vida de uma pessoa e para vencer o medo, para vencer a ansiedade, você precisa ter alegria. E talvez você diga assim, mas eu vivo momentos de alegria. E quando você diz assim, quando eu digo pra você, olha, escolhida, você vai ter que esperar. Você, eu vou ter que esperar. Aí você fica triste. Não, tem que ter alegria na espera. Alegria na espera. Lucas 1,14 diz, o nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente. Gente, a promessa a Zacarias e a Isabel não só se cumpriu, como também trouxe alegria para muitas pessoas. A espera, eu falo que a espera pode ser longa. Muitas das vezes a gente diz assim, o Senhor manda a gente ser paciente. Mas olha, não é fácil ser paciente, não é fácil esperar, né? Às vezes essa espera para a gente, ela se torna longa demais. E o fato da gente tratar ela como algo que demora vai tornar ainda mais difícil, ainda mais doloroso. Mas eu digo para você, a alegria da realização, ela será ainda maior. A alegria da realização, imagina só, Isabel recebeu uma palavra profética, foi abençoada. Deus colocou lá no ventre dela um filho, uma mulher que era infértil, uma mulher que vivia a esterilidade de não poder gerar filhos e agora está grávida. Ao mesmo tempo que Isabel estava feliz porque ela estava para gerar um filho, ela precisou esperar. E talvez você esteja vivendo um momento de, espiritualmente, o teu útero espiritual está gerando algo. E imagine que é como se fosse uma gravidez, você vai precisar esperar um tempo. Eu teve muitas etapas na minha jornada espiritual com Deus que foi basicamente gerar uma criança mesmo, no ventre, gente, 9 meses de espera. Tem promessas que se estende para muito mais tempo. Mas saiba que não é porque ela não aconteceu ainda que ela não vai acontecer. Para Deus nada é impossível. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Espera no Senhor, mas espera alegre. Olha para mim, levanta essa cabeça, dá um sorriso bem lindo, dá uma glória para Jesus. Porque nós precisamos ter alegria na espera, sabe? E quando eu olho para essa mensagem, mesmo na espera, nós precisamos encontrar alegria nos pequenos momentos, sabe? Agradeça a Deus pelas pequenas vitórias diárias. Enquanto você espera pela grande realização, seja grato pelo hoje, pelo que você tem, pelo que Deus tem feito, pelo cuidado do Senhor. Não deixa o pavio que fumega se apagar. Não deixa o pavio que fumega se apagar. Fica firme no Senhor. Fica firme, sabe? A gente vai ter muitos problemas no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente vai se deparar com situações que a gente vai olhar e vai dizer, meu Deus, como que eu vou agir diante dessa circunstância? Porque, olha, Senhor, é impossível. Eu não vou conseguir superar. Ei, isso pode te fazer se sentir ansioso. Isso pode te fazer se sentir frustrado. Mas mesmo assim, você não pode se deixar levar
pelos teus sentimentos, pelas tuas emoções. Não deixa o desespero vir tomar conta de você. Esses sentimentos, eles podem surgir, gente, de diversas maneiras, em várias áreas da nossa vida. Sabe, às vezes quer seja você está vivendo isso pela sua saúde, ou financeiramente falando, ou a tua carreira profissional, ou por questão de relacionamento, quer seja conjugal, familiar, entre filhos. Mas eu digo para você, existe solução. A solução para os nossos problemas é lembrado aqui na promessa de Deus para todos nós. Ei, Ele nos assegura. Bota aí, amor, Lucas 1:37. Nada é impossível para Deus, sabe? Porque para Deus nada é impossível. Nós precisamos confiar nessa promessa. Você precisa confiar, escolhido, nessa promessa. Eu preciso confiar nessa promessa. E especialmente nos momentos de incerteza, nos momentos de dificuldade, nós temos que ter essa certeza. Nós podemos fazer isso, olha, através da oração, ou até agora, nesse Café com Propósito que nós estamos aqui, nós estamos estudando a palavra. Nós precisamos nos manter, sabe, ativos, e é por isso que existe a comunidade dos escolhidos. Se você ainda não faz parte, vem fazer parte da comunidade, né? Vem caminhar com a gente, vem fazer vida com a gente. A gente está aqui para apoiar, para ajudar, para encorajar você. Além disso, sabe, eu convido você a agir como Maria. Maria, ela se entrega à vontade de Deus, como a gente leu em Lucas 1:38. Ei, a gente pode encontrar propósito e satisfação na vontade de Deus. E por isso, mesmo ali que você esteja no momento de espera, uma espera que está longa, que está demorando, você precisa lembrar que você encontra a alegria na espera. Nos pequenos momentos, nas vitórias diárias, assim como Zacarias e Isabel fizeram. Através dessa prática, nós podemos experimentar paz. Nós podemos experimentar do Senhor a alegria. Lembra, a alegria do Senhor é a nossa força. E assim, Deus vai cumprir o propósito dele na nossa vida. Diante dessas chaves poderosas que eu trouxe para você, eu quero hoje trazer uma analogia. E a analogia de hoje é a analogia do jardineiro paciente. Imagina que você plantou uma semente no teu jardim e todo dia você a rega. Certifica que ela tá ali, que ela tá regada, que tem a quantidade certa de água. Precisa de sol e você tá cuidando dela, tá protegendo ela das pragas, inclusive. No entanto, mesmo com todo esse esforço, a semente ela não germina imediatamente. Leva tempo. Você não pode ver o que está acontecendo sobre a terra, mas isso não significa que nada está acontecendo. A história de Zacarias e Isabel em Lucas 1 é semelhante. Eles esperaram muitos anos pelo nascimento do seu filho. Mesmo quando parecia impossível, sabe, devido à idade avançada. No entanto, eles mantiveram a fé e continuaram a orar. Quando a promessa de Deus finalmente se cumpriu, eles foram abençoados com um filho que se tornou João Batista, uma figura importante na história da Bíblia. Assim como o jardineiro, ele precisa ser paciente e continuar a cuidar das sementes, mesmo que você não possa ver o progresso imediato. Nós precisamos ter fé, nós precisamos ter paciência. Quando a gente enfrenta desafios, esperamos que as promessas de Deus, elas se cumpram na nossa vida. E por isso eu digo para você, tenha fé, creia. Nada para Deus é impossível. Com base nessa analogia que a gente trouxe, eu quero deixar também um exercício para casa para você. Amém. Hoje, que você possa reflita sobre o relato de Zacarias e de Isabel em Lucas 1, sabe? Pensa em qual área da sua vida hoje você de fato está se sentindo assim, Senhor, eu tenho esperado tanto, Deus. Senhor, são tanto tempo aqui e eu não estou vendo resultado nenhum. Eu estou plantando, mas Deus, nem frutificando eu estou vendo a semente. Pode falar para o Senhor. Ele quer mesmo a tua sinceridade, ele quer ouvir você. Mas não esqueça, enquanto você fala, você tem que se voltar ao lugar de obediência. Deus, mas eu me submeto à tua vontade. Se é que você quer viver a vontade de Deus. Porque você precisa querer. Quando a gente fala do propósito de Deus, é entendendo que a vontade de Deus para nós é melhor do que a nossa. Você pode ter sonhos, você pode ter projetos, mas será que você pode dizer, Senhor, o meu sonho, meu projeto é esse, mas faz a vontade do Senhor porque eu sei que é melhor do que a minha? Porque sempre é, gente. Escolhida e escolhida. Seja apresente ao Senhor uma oração. Talvez você diga assim, Senhor, mas eu já orei tanto, Dani, e as minhas orações não estão sendo respondidas. Ei,
Talvez você não tenha ainda alcançado o objetivo. O teu sonho ainda não foi realizado, mas eu digo para você o que que você hoje, nesse episódio, pode aprender com a paciência que nós meditamos aqui de Zacarias e de Isabel. Escreve lá no teu caderno espiritual. Sabe? Como Zacarias, às vezes, nós podemos duvidar. Sabe? Quando a nossa oração não é respondida. Na maneira que a gente está ali esperando e nada acontece, a gente duvida. Tanto é que ele ficou tão perplexo com a visita do anjo, ele duvidou. E o anjo disse, olha, pra você saber que eu sou Deus, que Deus está falando com você, você vai ficar mudo. E é interessante, gente, que quando ele abre a boca para falar, após o nascimento de João, gente do céu, ele profetiza, Deus abre a boca dele para profetizar. E ele profetiza. Nessa semana, sabe? Faz um compromisso com o Senhor, aborda na tua oração, com a tua mente, com o teu coração aberto, sabe? E em vez de você estar pedindo ali, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, resultados específicos, pede para Ele, Deus, eu quero a tua vontade. Seja feita a vontade do Senhor, esteja pronto para aceitar a resposta, mesmo que não seja ali o que você está esperando, Senhor, o que o Senhor quer de mim. Eu tenho vivido hoje essa prática da minha oração, Deus, o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer de nós. Deus, o que nós precisamos fazer para agradar ao Senhor? O que hoje falta fazer que não tem te agradado? Traz luz para as áreas que a gente não está tendo ainda clareza nem compreensão. Esses 2 simples passos. Você acha assim, eles são profundos, viu? E eles vão te ajudar a aprofundar ainda mais a tua compreensão do propósito de Deus. E quando você aplica esses ensinamentos de Lucas 1, você está escolhendo a melhor escolha da sua vida, viver o propósito de Deus. E é sobre isso. Feche teus olhos agora. Se você tem algum pedido de oração, deixa aqui no chat da plataforma. Vamos orar juntos, vamos agradecer ao Senhor. Vamos trazer a memória que pode nos dar esperança. E vamos permanecer firmes. Porque quando a gente encara o medo e a ansiedade, entendendo que eu preciso me alegrar nessa espera, a ansiedade não vai me dominar, a ansiedade não vai tomar conta de mim, porque eu sou um vaso precioso para o Senhor. Eu sou escolhido de Deus. Deus tem uma promessa na minha vida e eu confio na promessa de Deus. Eu venço a ansiedade. Eu venço o medo. Eu avanço no propósito. Amém? Feche os teus olhos. Vamos orar, amor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Pai querido, Pai amado, Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigada, Deus. Pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui nesse momento iniciando mais essa jornada, Deus. Esse livro, esse evangelho de Lucas, Senhor, que ele possa ser mais, Pai, uma jornada de aprendizagem, tanto para nós como para todos os escolhidos e escolhidas que nos acompanham. Pai, em nome de Jesus, que eles possam, Pai, entender através desse evangelho, Pai, como é te servir, como é confiar em Ti, Deus, que eles possam, Pai, vivenciar os milagres, Senhor, Jesus, e que o Senhor possa, Pai, entrar com providência na vida de todos, Senhor. Pai, te pedimos e te clamamos pelos pedidos de oração, que o Senhor possa, Pai, fazer o teu milagre na vida de cada pessoa, Pai, de cada pedido, que possa ser realizado, que o Senhor possa, Pai, abençoar, Jesus, essa vida, esse propósito que está sendo pedido aqui, e que essa pessoa possa voltar aqui e testemunhar a vitória dela. Em nome de Jesus. Também expandimos esse pedido para todos os escolhidos e as escolhidas. Em nome que o Senhor de possa Jesus, fazer o teu milagre na vida de cada um, entra com providência em todas as áreas da vida deles, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, fazer o teu milagre, Deus, e que eles possam também testemunhar e fazer a tua obra por onde eles forem, que eles possam ser canais de bênção na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus, Pai, fica conosco, Senhor, que nós possamos estar aqui de volta amanhã em mais um episódio para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Assim, Pai, eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você declara o teu amém onde você está, escolhido e escolhida. Se você está até agora nesse episódio e você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai, amor, se inscreve. Se inscreva no canal, ativa o sininho, marca todas as notificações, também todas. Deixa o teu like, que o teu like ajuda o YouTube aí a entregar para mais pessoas, e você vai estar fazendo a obra de Deus junto com a gente, amém? Amém. Olha, a partir desse vídeo, hoje eu quero deixar 2 séries para você. A indicação da nossa série anterior, nós estávamos no Evangelho de Marcos, então já vai ficar aqui a playlist de Marcos para você também maratonar essa série. E nós vamos deixar esse mês todo a série do livro de Salmos. A gente quer convidar você... Aliás, acho que é Provérbios, né, amor? Na nossa escala de leitura, Provérbios. Vamos deixar o livro de Provérbios, é um livro que trata de sabedoria, de orientações, conselhos para a vida, e a gente encoraja você também a conferir essa série porque ela tá incrível. Que Deus abençoe sua vida e até amanhã em mais um episódio do nosso Café com Propósito aqui no canal Martins e Lécio. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Deus te abençoe.